Hoje nós vamos falar sobre o caderno do erro. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista na aprovação em medicina em menos de um ano, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos nessa? Quando a gente fala caderno do erro, dá uma sensação estranha, né? Dá a impressão que eu vou ter um caderno de tudo que eu errei. É quase isso. Vamos entender então o que é o caderno do erro. Caderno do erro é justamente isso. O nome, ele sugere o que é de verdade. Quando você começa, a primeira coisa, eu tenho que ter o planejamento dos meus estudos. Quando eu me planejei, comecei a estudar, já comecei a ver as matérias que estão ali dentro do meu cronograma para ser aprovado na faculdade que eu desejo. Depois que eu já comecei por esse processo, é muito natural que você, candidato, comece a resolver exercícios. Isso é necessário. Então, olha só, você começa a estudar, fez a parte teórica, fez as aulas, naturalmente você vai ter as listas. E um erro muito comum dos candidatos é achar que quando ele pegar a lista, porque ele fez a aula, ele não vai errar mais, certo? Ele não vai errar o conteúdo, ele vai ter que acertar todos os exercícios que estão na lista, porque ele fez a aula. E infelizmente, ou felizmente, isso não é uma realidade, gente. Mesmo que você tenha estudado, tenha feito aulas teóricas, tenha assistido 1, 2, 3, 4, 5 aulas, não é verdade que você vai pegar uma lista referente àquele conteúdo e vai conseguir gabaritar. Na verdade, se você entendeu o conceito, se você estudou e conseguiu captar parte desse conceito, é muito natural que você tenha dúvidas, que você erre algumas coisas específicas. E para que serve o caderno do erro? Vou dar exemplos aqui para ficar fácil para vocês. Comecei a estudar, fui lá estudar geometria analítica, por exemplo. Fui estudar GA e estudando, depois que eu fiz a parte teórica, fiz ali toda a parte conceitual, comecei a resolver questões, aí eu comecei a resolver uma lista de GA. E eu errei o primeiro, o quinto, o sexto, o sétimo e errei ali, sei lá, de 40 exercícios eu errei 20. Por que eu errei? E o caderno do erro é para a gente ter um histórico do que nós estamos errando e depois conseguir corrigir. Muita gente usa caderno do erro como revisão. Caderno do erro não é revisão, até porque ele não é funcional como revisão, certo? O caderno do erro você vai pegar o seguinte: comecei a resolver lá os exercícios, peguei uma lista de 40 exercícios e nesses 40 exercícios eu errei 10. Esses 10 exercícios eu vou calar, lista de geometria, errei o exercício 1, o 7, o 9, o 20, o 30, o 40. Eu vou listar quais exercícios eu errei. Por quê? Porque existe ali um período, né? Aí você vai ver, voltar, você vai ver o que você errou, vai resolver, vai tirar sua dúvida. Beleza. Débora, tá, já fiz isso. Eu tiro do meu caderno do erro? Não. Esses exercícios que você errou, eles vão ficar lá no seu caderno do erro por um tempo. Depois de uma semana ou 10 dias, depende de como que é a sua memória, você vai voltar nessa questão e vai tentar fazer sem ajuda, sem a explicação anterior que você teve para conseguir finalizar, sem ver a resolução que você já tinha feito, e você vai ver se aquilo faz sentido para você. Claro que você não pode lembrar do exercício. Débora, eu ainda lembro, então espera uns 15 dias, 20 dias, para que você não faça porque você decorou. A ideia não é essa. Faz sentido? Então, você tem que fazer o quê? Não decorei, eu não lembro a resolução. E aí você começa a resolver para que você consiga ver se você entendeu ou não o exercício. Cheguei lá, o exercício 5. Eu tinha errado a primeira vez que eu fiz, fui fazer de novo e acertei. Beleza? Posso riscar do meu caderno do erro? Pode riscar do seu caderno do erro. Fui fazer de novo, errei, e eu errei a mesma coisa. Opa, então tem alguma coisa naquele tipo de exercício, naquela característica que não está clara para você. Então a gente precisa parar, analisar, peraí, o que perguntou, qual que é o comando, qual que é a âncora desse exercício que está me fazendo errar. Para isso que serve o caderno do erro, certo? Porque se eu errei a mesma coisa, sinal que a minha primeira explicação não fez diferença, eu não entendi. Eu achei que eu tivesse entendido e não entendi. E aí vai um alerta, gente, para todos vocês, ó, cuidado com uma coisa. O que é muito comum os alunos fazerem?
E eu espero que vocês não façam, porque isso tira a aprovação de muitos candidatos. Tem aluno que ele vai fazer um exercício e ele errou. Ele não conseguiu, ou ele errou, ou ele não conseguiu finalizar, ou ele não conseguiu, né, começar esse exercício. O que ele faz? Ele vê a resolução. Gente, cuidado com isso, muito cuidado. Porque aí o aluno vai, ele vê a resolução e ele acha que ele aprendeu. Eu entendi, consegui fazer. Não, você não aprendeu. Ver a resolução de outro professor, você não aprendeu. O que aconteceu? Você entendeu a linha de raciocínio lógica que aquela pessoa usou para resolver o exercício. Gente, não estude vendo resolução. Se tem uma coisa, se eu pudesse falar assim, o que você jamais deveria fazer na sua preparação, ver resolução de exercícios. Você jamais deveria ver. Por quê? Porque você está se auto-sabotando. Quando você olha a resolução de um exercício, você não entende a matéria, você não aprende o conteúdo. A única coisa que você consegue entender ali, qual foi a linha de raciocínio que uma pessoa usou para resolver. E às vezes acontece de alguns candidatos olharem a resolução e ainda assim não entender a linha de raciocínio, entende? Então é o pior negócio. O que você precisa fazer? Você precisa criar o seu método de resolução. Você precisa criar a sua linha de raciocínio. Se é uma questão dissertativa, além de você aprender a resolver, você vai precisar colocar dentro do critério. Mas você precisa ter uma linha de raciocínio lógica para você conseguir desenvolver aquilo. Porque se você não tiver, quando chegar na hora da prova, você vai se deparar com o mesmo exercício, com algo muito... O mesmo não, porque nunca vai ser igual. Mas algo muito parecido. E o que vai acontecer? Você não vai ter visto a resolução. Você não vai ter a resolução ali. E, infelizmente, os alunos que veem muitas resoluções, eles tendem a ter muitas dificuldades. Mesmo... Ah, não, eu já fiz esse exercício, eu lembro. Eu fiz algo muito parecido, mas não sai. Por quê? Porque não foi uma linha de raciocínio que o aluno criou. Ele só foi vendo, né? Ele só foi acompanhando a linha de raciocínio de alguém. E é muito importante que, mais do que acompanhar a linha de raciocínio de uma pessoa, você crie a sua linha de raciocínio. Isso é muito importante. Tudo bem? Deu para entender isso?